Olá, bom dia para você que acabou de acompanhar aí o Jogo das Estrelas. Então, para 2011 você definiu como meta sair de vez desse marasmo e encarar para valer uma atividade física? Se ainda está na teoria, o Bem Viver te dá um empurrãozinho para saber como dar o primeiro passo e não parar. O educador físico e consultor esportivo André Jabur nos diz agora por onde você pode começar. Tem muita gente que tem como promessa aí, né, entrar para academia, correr, enfim, escolher uma atividade física. Tem muita gente que ainda está empurrando com a barriga ali, né, Jabur? Por onde que a gente pode começar? É fazer um planejamento mesmo? Olha, o começo já foi dado, né, que é a intenção de mudar comportamento. Se existe uma intenção de mudar, quer dizer que as pessoas não estão satisfeitas com o comportamento anterior. E aí, nesse caso, o importante é, se já tem a intenção de mudar, fazer um planejamento, né, mesmo que seja pessoal, subjetivo, na própria cabeça. Se puder registrar isso, deixar escrito como meta, é um reforço visual que você tem e um compromisso que você assume. Né? Então, nesse planejamento, é importante salientar que o que eu quero? Para que eu quero? Quais são os meus objetivos com aquilo? E geralmente as pessoas colocam objetivos listando 1, 2, 3, 4, 5. Eles ficam num plano vertical. E a ideia interessante é que você coloque isso num plano horizontal. Porque se você tem a percepção que precisa daquelas metas, daqueles objetivos, todos eles podem conseguir ao mesmo tempo se interagindo, hora um, hora outro. Ou seja, você tem ali, primeiro, a questão, estou sentindo muitas dores e o exercício vai me ajudar. Preciso perder peso, né? Preciso melhorar minha condição física. O exercício, de uma certa forma, vai proporcionar tudo isso no final das contas. Tudo isso. E aí, quando algumas metas têm tempos diferentes. Né? Perder peso, por exemplo, é uma coisa mais complicada, que não depende só do exercício, depende de fatores ambientais e alimentares, mas a resistência física você adquire. Então, quando você coloca num plano horizontal, essas metas vão sendo alcançadas de modo fora de uma sequência, né, que você colocou, mas você está alcançando. E a percepção de que você consegue atingir os seus objetivos pré-determinados é importantíssimo para fidelizar. Porque uma coisa é básica, o nosso corpo, ele se adapta a todas as situações de estresse ambiental que nós criamos. O exercício físico é um estresse, né, no qual ele tem que se despender energia, disposição, tempo. Então essa sobrecarga tem que ser assimilada. Então, se você percebe que não está tendo assimilação, que aquilo está sendo mais desgastante do que prazeroso... Muita dor, cansaço, perda de horas de sono, perda de relações com família, aquilo começa a ser distanciar dos seus propósitos cotidianos. Então, tem que ser um processo gradativo, tem que ser devagar, como a gente diz, né, um degrau depois do outro. Escada rolante, lento, gradual e progressivo. Então, para se tornar um hábito. Né? Se tornando um hábito, você não percebe mais que está fazendo. Aquilo cria-se uma rotina. Então, se o pessoal em casa, de repente, definiu, quero fazer a caminhada para começar, estou sem grana, né, vou começar a fazer a caminhada. Eu não posso começar todos os dias e nem fazendo 1 hora. Nesse planejamento, geralmente quando nós estamos no final de ano, nós temos um pouco mais de tempo, né, porque as responsabilidades diminuem, é importante você considerar que no seu dia a dia, no cotidiano, na sua vida normal, em que momento que você vai fazer a atividade, qual é o tempo que você vai disponibilizar para ela. Hoje eu posso todos os dias da semana, mas daqui 1 mês, 2 meses eu não vou poder. Certo. E é interessante que esse processo adaptativo, que ocorre lento e gradualmente, ele tem que ser pensado, planejado, exatamente para situações adversas que você não prevê que vai acontecer. Né? E aí você tem que usar parte do seu tempo, dedicar a esse planejamento, a essa atividade. E interessante que a gente não pode usar todo o tempo disponível, deixa sempre uma brecha. A gente fala que a gente usa em termos assim, submáximo. Nunca usa o máximo do seu tempo, usa o máximo do seu corpo, usa o máximo da sua resistência. Certo. Porque o corpo, se ele percebe que aquilo está sendo muito árduo e muito difícil, penoso, o que ele faz? Ele abandona, ele desiste. De forma inconsciente. Inconsciente. Nós temos inteligência própria, nosso corpo, são os nossos instintos básicos de sobrevivência. Você não pensa para tomar água, para se alimentar. Se você ficar até sem tempo para isso, no momento ele vai pedir, porque é a condição básica para se manter vivo. A gente precisa estabelecer uma relação de amizade, então, com o corpo e entender os sinais que ele está mandando para a gente. Muita dor não é bacana. Exatamente. A ciência esportiva chama isso, e a psicológica chama isso de percepção subjetiva.
Você tem condição de perceber no seu organismo quais são a relação que ele está tendo com aquele exercício, com aquela atividade. E aí a gente entra na questão de alguns mitos, né? Você faz uma atividade física e não sente nada no outro dia, poxa, não fez efeito. Não quer dizer que não fez efeito. Quer dizer que você ainda não teve a percepção de qual é o efeito que aquilo está fazendo. Mas se você não caminha e começa a caminhar, o seu organismo vai se adaptar àquela caminhada. Se você começa a fazer um trabalho de musculação e não sente dores no outro dia, não quer dizer que não fez efeito, porque você não fazia, começou a fazer, o efeito vai vir acumulando-se, sessão após sessão, treino após treino. E é muito melhor que você não sinta muito desconforto, não sinta muito desconforto. Porque o desconforto significa que você está ultrapassando a capacidade individual de adaptação e começa a ter uma indisposição inconsciente, e aí você começa a colocar outras tarefas, outros afazeres naquele momento. Ah, musculação, hoje não, hoje eu estou cansado. Né? Então, esse cansaço, ele é uma memória fisiológica que o seu corpo está resgatando ali para você evitar aquilo que está sendo desconfortável. E a gente tem muito mais para conversar com o Jabur, que vai ficar com a gente aqui no Bem Viver, então não perca as próximas dicas que ele vai passar aqui para a gente. Ele falou dessa questão de emagrecimento durante o exercício, né? E claro que uma alimentação é interessante. E claro, a gente tem uma dica para você, porque com esse calorão, o que a gente quer mesmo é uma comidinha leve. Então, que tal experimentar uma salada com um gostinho doce? Dar uma cara nova à alface, ao tomate. A dica é da nutricionista Juliana Baid. Salada e uma sobremesa bem gelada é a cara do verão. A dica é da nutricionista Juliana Baid. Bem leve, com valor calórico reduzido e rica em vitaminas, minerais e até um pouquinho de proteína devido à oleaginose que nós vamos acrescentar. Para fazer a salada agridoce, nós vamos usar alface crespa e roxa, agrião e rúcula, tomate uva, manga e lascas de amêndoas. Primeiro vem as folhas, ricas em fibras que ajudam o intestino a funcionar melhor, e ferro para combater a anemia. A rúcula e o agrião são fontes de magnésio e potássio, bons para controlar a pressão arterial. Depois junte a manga e o tomate. O tomate ele é rico em licopeno, que é um antioxidante. Então ele evita o envelhecimento precoce, evita a morte de células e ele é extremamente importante para os homens para evitar o câncer de próstata, por ser antioxidante. Então a gente vê falar muito na dieta do Mediterrâneo, que é praticada, às vezes a gente vê muito na Itália, o tomate que é plantado e consumido em grande quantidade, tanto em molho quanto in natura, é extremamente saudável e além disso diminui também o risco cardiovascular. Já a manga é uma fruta rica em vitamina A, que é extremamente importante para a pele e para a saúde ocular também. A amêndoa vai ao fogo com um pouco de azeite e aí sim vai por cima do prato. As amêndoas são um tipo de oleaginosas, ricas em selênio. Esse selênio também é um potente antioxidante, garantindo mais saúde, melhorando a imunidade. E também ela tem um valor proteico significativo, não tão grande quanto as carnes, mas também um valor importante. Para um gostinho especial, tempere com molho agridoce, mel, mostarda e vinagre balsâmico. Um prato refrescante, light e bastante colorido. Quanto mais colorida, maior a gama de vitaminas, minerais que nós conseguimos captar e maior benefício para o nosso corpo. Juliana, obrigado por enquanto. Essa foi a salada agridoce e a gente volta daqui a pouquinho para ensinar a fazer uma sobremesa que é espuma de goiaba. Não vai perder, hein? Não dá mesmo para perder. Um blog para trocar ideias e experiências sobre o autismo, uma disfunção que pode prejudicar a fala, a convivência da criança. O Bem Viver já tratou sobre o assunto e contou com o apoio de uma família de Uberaba que agora criou um diário para contar a rotina de Luiz Júnior, de 11 anos, que está autista. A ideia tem ajudado famílias do Brasil e do mundo. É como se fosse o diário de Luiz Júnior. A página na internet foi criada pelas irmãs Carla e Luísa. Elas passam horas contando o dia a dia do irmão, experiências compartilhadas com outras pessoas. Até então a gente buscava informações em sites de relacionamento na internet, nas comunidades, e a gente sentia a falta de ter um blog explicando o dia a dia. A gente tem acesso de brasileiros de outro país, né? Porque o nosso blog é só em português.
Mas assim, muitos brasileiros moram no Japão, moram na Inglaterra, Alemanha, então a gente recebe, e eles são carentes, porque às vezes eles reclamam que os profissionais lá são muito frios, não passam tanta informação, não tem aquele vínculo, aquela intimidade, e eles sentem falta disso. Ele e a família participaram do Bem Viver. Ficou claro que Luiz era cercado de muito amor, o que faz a diferença. O amor é um remédio. É um remédio. Então, através dessa doação do mundo inteiro, dos cientistas, dos estudiosos, é que nós estamos saindo desse espectro do Luiz Júnior, que é estar autista. Hoje, Luiz entra na pré-adolescência e continua um caminho de descobertas. Eu estou aqui com algumas provas do Luiz Júnior, né? Que faz o 3º ano, né? Tem só notas boas, né? Você sentiu assim que às vezes ele achava que ele não teria bom desempenho como tem nessas notas assim? Olha, no início a gente fica nessa expectativa de como será o rendimento escolar, o que está sendo aprendido, se está sendo assimilado. E as provas vêm mostrar que o resultado é positivo. As respostas deles são objetivas, não são assim respostas como uma outra pessoa agiria. Então é sim, não, o porquê rápido, tudo muito objetivo. Dedicação à família tem de sobra. E o mundo virtual é mais um caminho para que Luiz cresça com a certeza de que tem um lugar especial dentro e fora de casa. A gente tem um mestre de 11 anos, né? Porque na verdade ele ensina tudo pra gente. Quando uma pessoa tem um filho neurotípico e a criança conversa demais na cabeça da mãe, fica, mãe, olha eu nadar, mãe, olha eu fazer isso, faz 1000 desenhos, a mãe não tem mais onde colocar, às vezes ela fica um pouco irritada, porque ela chega do trabalho cansada. Quando você ganha uma criança autista na família, você reza, você torce, você faz de tudo para escutar a voz daquela criança. Então a gente raramente fala pro Luiz Júnior fazer silêncio, porque a gente acha o máximo escutar a voz dele.